Olá, pessoal, boa noite. Estamos começando mais um podcast Área Política, o podcast de política de Minas Gerais que traz para você as mais completas informações e os melhores pré-candidatos à Câmara Municipal de Belo Horizonte. Aqui você fica bem informado e tem acesso a tudo que você precisa para poder ter uma eleição democrática, segura, justa e aproveitar muito bem a sua cidadania. Hoje aqui no Área Política eu recebo o Dr. Lincoln Ferreira. Dr. Lincoln Ferreira é médico cirurgião geral e gastroenterologista. Às vezes ele dá uma agarrada porque medicina tem umas palavras que é complicado, viu? Ele presidiu a Associação Médica de Minas Gerais de 2001 a 2018 e a Associação Médica Brasileira. Olha o nível de qualidade de quem está aqui hoje com a gente. De 2018 a 2020, tendo sido o terceiro mineiro a fazê-lo, sempre atuante em prol de uma assistência à saúde mais eficiente, digna e de qualidade para todos, e ainda nas condições adequadas de trabalho, segurança e valorização dos profissionais que atuam na saúde e que, vamos combinar, está precisando da valorização do trabalho médico, da saúde, e nós temos aqui hoje um presidente de associação médica, um homem extremamente qualificado e que é pré-candidato a vereador e que vai contar para a gente quais são as urgências da saúde. Você, cidadão de Belo Horizonte, precisa de saúde, tem algum problema crônico, quer uma cidade mais saudável, uma cidade melhor, uma cidade com uma saúde mais eficiente, tem aqui hoje uma pessoa perfeita para esclarecer todos esses pontos para você e tomara que ela consiga conquistar a sua confiança. Eu recebo aqui hoje no estúdio Dr. Lincoln. Muito obrigado, Dr. Lincoln. Boa tarde, meu caro Bruno. Boa noite, meu caro Bruno. Nós estamos aqui no estúdio. Boa noite a quem nos assiste. Em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje falando e, em segundo lugar, agradecer também por essa belíssima abertura. Você me brindou aí com uma quantidade de boas coisas que eu só tenho realmente a agradecer por tanta consideração, por tanta bondade. Eu já inicio a minha fala dizendo o seguinte: é evidente para os que estão me vendo, né, os meus cabelos brancos, ou seja, eu não estou na política para realizar uma carreira ou para construir alguma coisa de benefício próprio pessoal. Eu tenho uma vida como médico, eu tenho 42 anos de formado, eu tenho a minha estrutura montada, eu tenho aquilo que eu produzi, que eu construí ao longo da minha vida, muito bem determinado, sabe, Bruno? E aí eu gostaria de deixar realmente que é um momento muito, muito bom para mim, porque a ideia de contribuir para o aperfeiçoamento da nossa política. E aí eu te parabenizo, porque através desse podcast nós estamos fazendo exatamente isso: levar uma informação de boa qualidade ao cidadão para que ele resolva em quem vai votar da melhor forma possível. Porque é dessa forma que nós vamos conseguir aperfeiçoar o nosso processo político, e é dessa forma que aí sim eu estarei realizado. Claro que se eu for brindado com os votos dos cidadãos, procurarei representá-lo da melhor forma possível na Câmara dos Vereadores. Mas a minha grande contribuição, realmente penso, é não me omitir e participar, como cidadão, né, enquanto brasileiro, do aperfeiçoamento político desse nosso país. Trazer luz à questão, né? No minimamente trazer luz à questão, né? Minimamente, muito bem. Dr. Lincoln, qual é a sua linha de trabalho e o que exatamente você defende nessa sua pré-campanha? Vamos lá. Conforme já anunciado, sou um médico, né? Me graduei há 42 anos na Faculdade de Medicina da UFMG. E nessa qualidade, a minha linha de trabalho eminentemente é a área da saúde. Só que a saúde humana, ela, na realidade, o conceito atual é do que o pessoal chama de One Health, Global Health, ou seja, saúde global, uma saúde só. E uma saúde só quer dizer, a gente tem que cuidar do nosso meio ambiente, a gente tem que cuidar das nossas vias, do nosso transporte, de empregos, de condições de trabalho. E óbvio, né, fazendo uma analogia, se o indivíduo está na sua frente com fome ou com sede, você pode teorizar o que for. Ele precisa de um pão para ele comer, ele precisa de um copo d'água para matar a sede. Então, não adianta fazer um discurso lindíssimo, cheio de perspectivas e alternativas, etc. e tal, se a gente continua a ver pessoas chegando nos postos de saúde ou nos pronto atendimentos e não sendo recebidos de forma adequada, porque o problema começa, às vezes, lá na recepção, no estacionamento.
Quem procura um posto de saúde, quem procura um local de atendimento médico, não está indo com o espírito da pessoa que está indo para um cinema, para uma Sim, diversão, para um sim, jogo de futebol, sim, né? Ele está angustiado, ele não sabe o que está acontecendo com ele ou com o ente querido dele, então ele já parte de um princípio da angústia, de um pré-sofrimento, que pode às vezes não ser uma coisa grave, a maioria das vezes, felizmente, não é, mas até que eu como uma pessoa que estou com meu filho, minha mãe, ou eu mesmo com um sofrimento, como que eu vou saber se aquilo ali é grave ou não é, até eu ser visto e avaliado sim. adequadamente? Então, assim, é isso, no fundo, talvez o principal ponto que a gente tenha que começar a atuar. Porque nós precisamos melhorar o acesso, nós precisamos estruturar de forma que o cidadão seja recebido naquilo que eu chamo de uma agenda positiva da saúde, ou seja, por pessoas treinadas, por pessoas que são valorizadas, que vão receber essas pessoas de forma adequada desde o momento que ele entre na unidade de saúde. Se for no estacionamento, se for na recepção, se for na triagem, tudo isso tem que ser feito de forma adequada e tem como ser feito. Não é um investimento que as nossas finanças não comportem absolutamente. Então, a minha linha principal é essa: é o provimento de assistência à saúde adequada, né, para a população de Belo Horizonte, lembrando, meus caros concidadãos, que nós estamos na capital do estado. Ainda que Minas Gerais, felizmente até, seja o segundo estado brasileiro mais descentralizado, a gente só perde para Santa Catarina, né? A capital Florianópolis é responsável por 12,5% do total de recursos que tem no estado. Aqui em Minas, a capital é responsável por cerca de 15,5% a 16%. E eu tive recentemente um evento médico no Amazonas, eu participo de eventos para justamente contribuir para a solução ou provimento de soluções para assistência médica em locais remotos, fronteiras, distantes. O Amazonas é o O principal lugar mais deles remoto do Brasil. e mais concentrado. 92% de todos os recursos do Estado, inclusive médicos, estão na capital, Manaus. Sim. Então, assim, é contra isso que nós temos que nos posicionar e nos posicionar de forma adequada, dizendo: é possível, tem solução? Sim, nosso país é um país gigantesco, nosso estado por si só já é um estado muito grande, a nossa capital é muito grande, ela é maior do que alguns países, porém, a gente tem os recursos necessários para fazê-lo. Às vezes, pequenos ajustes, né, já melhoram tudo. Um atendimento mais humanizado, mais atencioso, já inibe muita coisa de piorar, né? E já salva a angústia de muita gente ali no atendimento mesmo. E assim, mexer com a saúde humana, lidar com pessoas em estado de sofrimento, requer, né, não um indivíduo especial, não um super-homem, não alguém que tenha poderes especiais. Requer, e eu vou usar aqui uma frase que eu gosto muito da música do Gilberto Gil, requer basicamente que a pessoa tenha uma dotação para dizer: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? A maioria dos profissionais de saúde é exatamente composta desse tipo de pessoa. Muitas das vezes a pessoa está, ela mesma, num dia ruim, ela mesma está cheia de problemas, e ainda assim ela Tem abstrai que tudo dar. isso e consegue prover segurança, tranquilidade, bons diagnósticos, tratamentos adequados, né? E é isso que nós temos que priorizar. Isso é o lado da valorização de todos os profissionais da saúde, né? E, por outro lado, também o entendimento de que, do outro lado, quem nos procura, né, são concidadãos, são pessoas, como diz, todo mundo é o amor de Que alguém está no seu pior momento, né? e que está num momento de angústia e de Sim, sofrimento. exatamente. Inclusive, pode realmente até estar no seu pior No momento. pior momento. Às vezes, é uma pessoa que está chegando ali que não tem perspectiva, ela está em pleno curso de um infarto intratável. Ou seja, uma situação que o conhecimento atual não permite que se trate, porém o desfecho ainda não ocorreu. Ela tá em trauma, tá Está em machucada, trauma, politrauma, né? Tá exatamente. em convulsão, tá? Ou seja, Exatamente. tudo a pessoa tá ali realmente só precisando ser a salva, acudida, né? Exatamente. Pois é. Por que em especial, eu acho que essa pergunta é retórica até, mas por que em especial você escolheu essas pautas, a pauta da saúde e de melhorar o atendimento primário nos postos de saúde? Porque, na realidade, Bruno, é o seguinte: todos nós temos uma história, né? Conforme você relatou, eu assumi essa questão do associativismo há alguns anos. Eu comecei a minha carreira no associativismo
Em 2006, quando eu fui coordenador de departamento de especialidade e depois fui diretor da Associação Médica, aí fui presidente da Associação Médica, 2 mandatos da Associação Médica Brasileira, e para não alongar demais, eu terminei a minha carreira como presidente da Associação Médica do continente inteiro, chama-se Confemel. Sim. Poxa, bacana, parabéns. E foi durante a pandemia o que me obrigou a entender um pouco do sistema de saúde do México, Argentina, Portugal, Espanha. A gente tinha reuniões todas as semanas e via as dificuldades, que basicamente tem denominador comum, né? Ou seja, ninguém é muito diferente de ninguém, as sociedades são mais ou menos a mesma coisa. O associativismo me ensinou muito, né? O associativismo me ensinou que, inclusive, você estar junto faz parte daquilo que nos diferencia como espécie. Por incrível que pareça, os bebês orangotangos e os bebês humanos, até por volta dos 10, 11 meses, não tem uma diferenciação, um desenvolvimento tão diferente. Só que a partir dos 11 meses em diante, o bebê humano continua no avanço e o bebê orangotango para. E muito do que se atribui a esse avanço, tá, é porque a nossa espécie tem uma capacidade enorme de colaborar, de interagir, de entender o lado contrário. A gente devia fazer disso o nosso mantra, inclusive, né? Porque a gente tem aí uma vertente muito forte em termos de educação, né? A área de saúde, para a gente ver com muita intensidade a questão da educação, e a coisa que eu mais gosto, assim, a definição que eu mais gosto da palavra educação é você se colocar no lugar do outro. Sim. Porque muitas vezes você fala assim, eu quero ser tratado, vou tratar o outro como eu quero ser tratado. Não. Eu adoro viajar, eu adoro sair de carro pela estrada, tem gente que morre de medo. Porque isso que você disse é o seguinte, às vezes o que é melhor para a gente não é necessariamente melhor para outra pessoa. Não. Te dar um exemplo. Eu gosto de batata frita, você gosta de salada. Sim. Se eu levar você na minha casa e te oferecer o que eu gosto, talvez você nem coma. Exatamente. Porque não é o que você gosta. Exatamente. Então a gente tem que perguntar para outra pessoa como ela quer ser tratada. Exatamente. Você tem que... Por isso Está correto? Não, está absolutamente perfeito. E por isso, assim, o associativismo me ensinou muito, me ensinou a aceitar as pessoas. Eu falo que hoje a minha maior dificuldade, na realidade, não é a divergência de ideia ou a pluralidade de ideias, não é. A minha maior dificuldade é com aquela pessoa que fala A e faz B. É a dificuldade de discurso e prática. Né? Então, assim, as pessoas que estão atuando, vivendo de acordo com o seu discurso, para mim elas têm todo o meu respeito, são dignas, porque em última análise não tem certo e errado. O problema é a hipocrisia, a pessoa né? viver bem ou não. A hipocrisia, né? A pessoa... Exatamente. A pessoa a pessoa, em vez de fazer política, fazer politicagem. Muito bem. Barata, né? Esse é o grande problema. Doutor Lincoln, como surgiu o convite para você entrar na política? Foi algum convite que você recebeu ou foi uma iniciativa própria do senhor? Isso é uma coisa interessante. Eu vou pegar a pega do associativismo, né? Como eu fui num crescendo, ao ser presidente da Associação Médica de Minas por 2 mandatos, isso me obrigou a viajar o estado inteiro, né? O primeiro mandato tinha um diretor que viajava comigo, aliás, uma diretora, e ela tinha por hábito anotar as quilometragens. E foram 35 mil quilômetros de carro. Então, meia volta ao mundo pela linha do Equador. Exatamente, viajando dentro de Minas Gerais apenas, tá? E não computadas as viagens de avião. Não foram tantas dentro de Minas, mas existiram também. E aí você vai entendendo o estado, você vai vendo diferentes pessoas, você vai vendo as dificuldades e as necessidades de cada um. E, posteriormente, para quem passar ali na Avenida João Pinheiro, com Guajajaras, vai ver o novo prédio da Associação Médica. Foi algo que a gente conseguiu construir conjuntamente, com base num esforço coletivo muito grande, envolvendo colegas, funcionários. E aí temos hoje uma sede que brinda Belo Horizonte com mais um espaço para criar um tanto de eventos e distribuir conhecimentos, porque aquilo ali é um bem público. A Associação Médica faz muitos e muitos eventos para o público. Isso acabou me colocando numa posição em que, num certo momento, eu disse, olha, agora eu tenho que me colocar politicamente, porque eu passei a frequentar, né, aqui em Minas, muito a Assembleia, a própria Câmara dos Vereadores e a Assembleia, e, quanto presidente da AMB, muito o Congresso e o Senado. E aí eu fui vendo cada vez mais onde é que se define, e é a forma como a lei prevê e como a própria sociedade respalda, aquele espaço ali que é um espaço para você decidir que políticas e da forma como nós vamos implementá-las efetivamente.
Daí disse, ó, então eu tenho que me colocar nesse espaço, ou pelo menos pleitear, Sim. estar lá. Então, para o senhor, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que o senhor já respondeu. O que foi decisivo para o senhor aceitar a se candidatar? Foi a ineficiência da gestão pública da saúde? Eu diria que se você, né, e os nossos caros concidadãos aqui me permitirem, eu vou dizer ousadamente que todas essas minhas peregrinações, né, a ponto de receber a alcunha de um andarilho da saúde, porque realmente eu estava em todos os lugares ao mesmo tempo, Sim, né, sim. e Não, é, eu acho que eu, poucas pessoas têm o know-how e a qualificação e o domínio do assunto da saúde pública no Brasil como o senhor. muito obrigado, mas essa atuação no associativismo de fato me permitiu estar assim muito próximo no sul do país discutindo com o governo uruguaio, com a assessoria do Ministério da Saúde, evidentemente, as políticas de combate ou de prevenção da Covid naquelas cidades gêmeas do Rio Grande do Sul. E praticamente 2 dias depois eu estava em Pacaraima, na fronteira norte, participando da Operação Acolhida e vendo ali o trabalho, aliás, belíssimo, feito pelas Forças Armadas, que impediram, para conhecimento de todos, uma verdadeira epidemia de sarampo eclodisse pelo país. Porque vieram muitas pessoas doentes com sarampo. De lá, né? E elas foram tratadas ali, fizeram a quarentena devida, foram tratadas, recebidas, tiveram dignidade, alimento, casa, aconchego, uma coisa assim que de dar lágrimas nos olhos, tá? Um trabalho bem feito, trabalho bem bonito, né? feito, bonito, né? E aí, com esse olhar, tá? E aí que vem a minha ousadia, eu diria assim que as nossas relações políticas sociais, se eu pudesse defini-las numa palavra, eu diria que elas são primitivas. Sim. E aí, como cidadão, num certo momento, alguém cuja trajetória foi, na maior parte do tempo, feita numa escola pública, que eu reputo, escola pública de qualidade, mas não era gratuita. Alguém Sim. pagou para me estudar. Sim. Alguém pagou para que eu me tornasse médico. Essa consciência parece que as pessoas não querem ter, né? E aí, como que eu vou pagar para essas pessoas? Porque, inclusive, com 40 anos, a maioria delas já se foi. Sim. Então, o jeito de dar uma contribuição para essa sociedade que me permitiu acesso a uma faculdade, né, um nível superior, que na verdade mudou minha vida toda, mudou meu jeito, me abriu portas, etc. e tal, é entrar para a política, é entrar e atuar da melhor forma que eu puder como cidadão, Fazer para os que vêm, né? para tentar contribuir para que a gente saia desse nosso estágio primitivo e avance alguns passos no aperfeiçoamento da política. Nesse aspecto, mais uma vez, parabéns pelo seu programa, porque não dá tempo de conversar aqui da forma mais republicana, democrática, legal possível. Aqui a gente está falando aqui as nossas ideias. A gente quer levar aqui o maior número possível de pessoas e que essas pessoas discutam essas ideias e levem adiante, porque isso é que é a grande contribuição. É disseminar um conteúdo, porque, vamos lá, 200 mil pessoas vão ver esse vídeo. 200 mil pessoas não têm a oportunidade de ter uma carreira profunda de 40 anos de medicina. E quando a gente dá voz ao senhor, com toda a sua bagagem, toda a sua experiência, essa pessoa está tendo de forma compilada, de forma aglutinada, 40 anos de sabedoria, de experiência, de muito sofrimento e muita vivência em 1 hora e meia, 1 hora e meia de programa, que pode elevar a pessoa a um nível de cultura e de conhecimento absurdo e mostrar para ela que nem tudo é tão fácil, mas nem tudo também é impossível e que ela possa evoluir. Por isso, ter pessoas da sua qualificação aqui trazendo esse relato engrandece o programa e muito mais a quem está em casa. E quem está em casa agora, vendo um episódio como esse, tente entender o nível do candidato que está aqui e o tipo de pessoa que merece a sua confiança, que merece o seu aval. Você quer mesmo que uma pessoa que não tem qualidade, que não tem competência, que não tem espírito público, ocupe espaço de poder de forma primitiva, como o doutor tem dito, né? Na política mais uma vez? Não dá para a gente brincar com isso. Principalmente a gente estaria brincando com a saúde das pessoas. Eu vi outro dia uma postagem, né, um cartoon, um desenho, que eu apaixonei com ele, que fala o seguinte, meu pessoal, política é uma televisão sem controle remoto. Se você não levantar para mudar de canal, meu caro, ela não vai mudar de canal. Você vai ficar obrigado a assistir, e aí, né,
falo aqui meu nome, falo aqui em outros tantas pessoas que eu acho que, como eu, estão pleiteando o A bem da confiança. nossa sociedade, né? Você vai ficar obrigado a assistir um programa ruim durante 4 anos, né? 4 anos. E esses 4 anos já estão aí há muitos anos, né? Quais são, então, você me disse que pode-se fazer muito com pouco, ajustando algumas coisas. Quais são as suas. Vou resumir melhor. Todo mundo está vendo que você é uma pessoa qualificada, uma pessoa gabaritada, um homem de alto nível, um homem de alto valor, Obrigado. de um espírito evoluído. Isso está muito claro para todo mundo. Mas para o cidadão pobre, o pegador de ônibus, o trocador de ônibus, a pessoa pobre de periferia que vai com a criança no colo no posto de saúde, qual a proposta real? Quais são as suas propostas como pré-candidato a vereador na saúde de Belo Horizonte para melhorar a vida desse cidadão? Quais são as suas propostas? Muito bem, vamos lá. Do ponto de vista prático, fazendo uma analogia aqui, exatamente esse nosso caro concidadão, indivíduo que é humilde, está lá batalhando pelo seu dia a dia, ganhando, né, da forma mais legítima e dura possível o pão do dia a dia, cuidando dos seus, cuidando dos seus filhos, etc. e tal. Todo mundo, certamente, tem um cartão. Tem um cartão que permite ele retirar um benefício, tem um cartão que permite ele receber o salário dele, tem um cartão que permite ele receber, ele gerir os recursos dele numa conta bancária. Sim. Se ele viajar para outra cidade, o cartão continua funcionando. Sim. Se ele mudar de estado, o cartão continua funcionando. Nós temos um sistema bancário excelente, um dos mais desenvolvidos do mundo. Aí vem a seguinte pergunta: por que é que nós não temos a mesma coisa no SUS? Por que você não pode ter um cartão do SUS que onde você chegar, já coloca seu cartão, as informações que estão ali são as informações que você permitir disponibilizar, aquelas que você entende pertinentes, relativas à sua saúde, ligadas a remédio que você usa, alergia, cirurgia que você já fez. Prontuários anteriores. Prontuários anteriores, tá? Exames feitos, tá? Então, o primeiro ponto seria você realmente democratizar o acesso, tá? O segundo ponto, extremamente importante, o Sistema Único de Saúde... Eu nunca pensei nisso, essa ideia é fantástica. O Sistema Único de Saúde, ele, assim como as Forças Armadas, eles são faces da mesma moeda. Ambos são constitucionais, ambos são totalmente capilarizados, ambos estão no país inteiro e ambos nos afetam a todos como cidadão. Do ponto de vista legal e constitucional, existem 4 profissões que são consideradas estratégicas. São os veterinários, os enfermeiros, os odontólogos e nós, médicos. Justamente pelo tipo de atividade que a gente se propõe a fazer. Inclusive, você só pode ir para as Forças Armadas, você só tem condição de lutar alguma coisa se você estiver sadio. Sadio, se tiver saúde. Muito bem. Qual que é a grande diferença, no fundo, entre as Forças Armadas e o Sistema Único de Saúde, que são faces da mesma moeda? É que as Forças Armadas têm uma política de recursos humanos. O que eu fui fazer um dia, num lugar que chama-se Vila Maturacá, são 30 quilômetros do Pico da Neblina. Eu tenho fotos olhando para o Pico da Neblina, coberto de neblina, evidentemente. Nesse local, eu encontrei uma tenente, jovem, odontóloga. Disse, o que você tem condição de fazer aqui? Falei, olha, eu atualmente não estou implantando dente porque o material acabou, mas vai chegar daqui uns dias. Na hora que chegar, eu tenho condição de fazer tudo, a 30 quilômetros do Pico da Neblina. Eu conversei com um jovem capitão, 28 anos, ele tinha horário de chegar, dia de chegar, ele tinha dia de ir embora, ele tinha horário de descanso, ele tinha segurança, condições de trabalho. Ele tinha a remuneração e o tempo contado de forma diferente por estar fazendo um serviço de segurança e estratégia nacional lá perto do Pico da Neblina. E aí, meus caros concidadãos, vamos pensar o seguinte, vamos pensar numa plataforma de petróleo. Porque a gente vai no jornal, quase todo dia, e infelizmente, falta médico, cheguei no posto, não tinha um médico, não tinha... Pensa numa plataforma de petróleo. A plataforma de petróleo ela está 150, 200, até 250 quilômetros fora do mar aberto. Se uma pessoa fosse jogada ali, ela duraria talvez algumas horas antes de morrer. Algumas horas se for atleta, né? Se for atleta, exatamente. Muito bem. Muito bem. E aí eu pergunto o seguinte, algum de vocês já ouviu falar no programa Mais Petroleiros? No programa Mais Engenheiro de Petróleo? Da necessidade do Brasil buscar no exterior pessoas especializadas? Gente, tem fila para trabalhar, tem concurso, é difícil.
Está lotado de gente trabalhando lá. Por quê? Porque tem hora de ir, tem hora de voltar, tem condição de trabalho, tem segurança, tem valorização. Sim. E aí vem a pergunta, como que numa cidade brasileira, quanto mais uma capital, nós ainda temos que escutar, e não é porque não existe, não é porque existe mesmo, que você chegou numa unidade de atendimento, seja ela qual for, e não conseguiu ser atendido porque faltava o profissional. Corrupção? Também, né? Os recursos para a saúde, infelizmente, eles sempre serão limitados. Isso nós não temos nenhuma, não existe Papai Noel. Gostaria muito de falar que existe, mas não existe. Né? Nós somos 20 milhões e meio de mineiros, nós somos 2 milhões e 500 mil belo-horizontinos. Né? Igual eu disse, a Eslovênia é um país da Europa que tem menos gente do que Belo Horizonte. Ou seja, as dificuldades de organização do país são as dificuldades que Belo Horizonte tem. Só que Belo Horizonte é capital de estado. Como eu disse, ainda que descentralizado, né, Belo Horizonte atende uma região metropolitana de praticamente 6 milhões de habitantes, mas ela atende um raio que chega à população de Portugal. Né? Ou seja, o secretário de saúde de Belo Horizonte seria o ministro da Saúde de Portugal. Sim. São praticamente 12 milhões de pessoas que são atendidas aqui em Belo Horizonte. Talvez até um pouco mais. Um pouco mais. Né? Vem gente de Montes Claros. E aí, você estabelecer, então, uma política de recursos humanos para a saúde, ela é fundamental, impera, não dá mais, em pleno século XXI, com base no dito que as Forças Armadas ou até os petroleiros têm uma política de recursos humanos. Consegue ser bem mais eficiente, né? E consegue ser bem mais eficientes. Meus caros, doenças, elas são praticamente universais, mas a distribuição das doenças não é universal. Então, vamos citar aqui, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, eles têm uma doença no fígado que chama-se cisto hidático, porque ela tem muita ovelha. É um parasita que vai da ovelha para o ser humano. É completamente desconhecido aqui em Minas Gerais. Eu nunca tinha ouvido falar. É completamente desconhecido. Por outro lado, nós temos aqui a xistose, a esquistossomose, que não existe lá no Rio Grande do Sul. Nós temos aqui doença de Chagas, felizmente cada vez menos. Mas que não existe no Rio Grande do Sul. Né? Nós não temos hepatite delta, que tem no Amazonas. Todo mundo que vai tem que tomar cuidado. É um tipo de hepatite diferente da que nós temos aqui. E aí vem a pergunta, vem uma pessoa de fora do país, educada fora do país, que não sabe sequer a nossa língua, e essa pessoa vai resolver o problema? Não dá para ir por esse caminho. Sim. É isso que eu digo, é primitivo demais. Eu já entendi o que você quis dizer. Nós precisamos de pessoas bem formadas aqui, que falem a nossa língua, que conheçam as nossas gírias, que conheçam o nosso jeito de ser, sem nenhum demérito para quem formou no exterior. Para quem formou no exterior, é bom para lá. Para lá. Como nós somos bons para cá. Sim, o programa Mais Médicos, ele peca nisso, e também o desinvestimento em universidades de medicina qualificadas, porque particulares sem qualidade tem um monte. Exato. Mas públicas de qualidade, a gente vê cada vez mais o êxodo de brasileiros para Argentina e Paraguai e Bolívia para estudar medicina. Perfeito. Isso atrapalha a saúde pública brasileira. Perfeito. É isso mesmo. Não, isso atrapalha muito a saúde pública. E indo nas propostas, nós precisamos pensar que na esteira dessa pandemia, nós temos uma legião de crianças, tá? Principalmente das primeira e segunda infância, que estão com sérios problemas de relacionamento. E nós temos uma verdadeira epidemia de diagnóstico de autismo. Sim. Então, nós precisamos ir por cima desse problema, dimensioná-lo adequadamente, porque senão, meu caro concidadão, nós vamos criar uma conta impagável. Impagável. Então, nós temos que ter um olhar muito crítico em relação a isso. Indo nessa questão do autismo para a questão da saúde mental, é fundamental termos uma política adequada de saúde mental. Só as famílias que têm que atuar com um dos seus entes queridos, tendo um surto psicótico, onde o indivíduo já não é mais ele não é senhor dos seus atos, e eventualmente ele pode se tornar extremamente agressivo e lesar terceiros, né, é que vai dizer, não, a gente pode fazer uma política de tratar todo mundo em casa direitinho, etc. Não é dessa forma, desculpa, sabe? Aceitar que uma parte da população tem que ficar na rua usando drogas à torta e à direito, sem dar a eles nenhuma chance de ter um local onde eles possam se tratar adequadamente e romper esse ciclo. Sim. Sabe? Então, assim, são esses os caminhos que eu penso macro, que a gente precisaria discutir e levar, pelo menos, por uma grande discussão.
E aí, o processo democrático como um todo da comunidade é que vai definir o melhor rumo. Mas colocar as ideias nós temos que colocar. Né? Eu não Perfeito. cumprimento aquilo que eu não conheço. Ou, se eu não sei para onde eu vou, não tem vento a favor. Você falou uma outra coisa muito importante. Além da alocação adequada dos recursos de saúde, porque eles são preciosos, nós temos que fiscalizar muito a real execução. Né? Nós temos, assim, um problema crônico de má utilização de recursos nesse Brasil, para não dizer fraude, para não dizer roubo, que é enorme. Né? O mito de que o país é pobre. Meus caras, nós estamos no meio da placa continental, nós não temos terremoto, nós não temos tsunami, Não, o Brasil não nós é não pobre. temos furacão, nós temos todos os recursos necessários, nós temos fronteira agrícola, nós somos o celeiro do mundo. A Europa nos olha como alternativa energética, a China e a Índia como alternativa alimentar. Sim. E aí nós estamos batendo no peito e falando, nós somos pobrezinhos, nós somos pobrezinhos. Para. O Brasil é tudo de menos pobre. O problema do Brasil não é a pobreza financeira. O problema do Brasil é a pobreza política, que precisa ser resolvida. O primitivismo. Exatamente. A corrupção, o primitivismo, o jeitinho brasileiro e o jeito de falar que tudo é muito mais simples do que de fato é, e a gente tem que tratar as coisas com mais profundidade. Perfeito. É fazer com que pessoas de qualidade, técnicas, ocupem os locais certos. Né? Esse eu acho que é um dos principais problemas o principal problema político do Brasil. Se você me permite, o eleitor sabe que tem muita coisa hoje que o pessoal fala, eu queria eu queria uma parceria, queria estabelecer uma parceria. Muitas pessoas falam isso, né? E eu digo o seguinte, que aqui, a maioria das vezes, quando você ouve, é com parceria. Você não quer parceiro, você quer comparsa. Comparsa, é isso mesmo. E a comparceria para assaltar o Estado. Puxa vida. Uau! Ninguém quer realmente construir alguma coisa, quer só usufruir do que os outros fizeram, né? O que faz você acreditar que a categoria médica e de saúde pública irá votar e eleger você? Por que você acredita que toda a área da saúde pública vai confiar em você e eleger você vereador? Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, eu estou me apresentando aqui hoje, mas eu falei um pouco da minha trajetória. Eu não vim do nada. Eu tenho toda uma trajetória em que eu me coloquei, fui para a rua várias vezes, fui em todas as instâncias, sempre fiel àquilo que eu disse também. O meu discurso não é diferente da minha prática. Eu tenho um cuidado enorme com isso. Eu sou um ser humano. Como todo ser humano, eu sou sujeito a falhas, existem falhas, não tenho pretensão nenhuma de perfeição. Aliás, se me permite, conta aqui uma história muito rapidinha, né, que é do sábio chinês com o discípulo dele, colocando que ele queria saber as virtudes da perfeição e o sábio, então, mandou que ele pegasse um balde furado e um balde sem furo, que fosse todo dia, e o balde era sempre, o furado sempre numa mão e o que não tinha furo sempre na outra mão, e ele tinha que ir todo dia buscar água no poço. E ele levantava cedo, ia lá, buscava no poço, quando ele chegava cá em cima, o balde sem furo estava cheio d'água e o furado não tinha água nenhuma. 6 meses fazendo isso. Aí um dia ele falou, mas mestre, não estou entendendo, todo dia o senhor me manda, eu chego com o balde vazio, agora vem cá, olha o lado do caminho. O lado do caminho do balde furado estava verdinho, o outro lado estava tudo seco. Então, assim, a perfeição, por vezes, é estéril. Sim. Então, assim, o que nos faz humanos, profundamente humanos, né, até demasiadamente humanos, na visão do Nietzsche, é essa nossa conjunto de perfeições e imperfeições. Sim. E que eu falo que a gente pode tentar cobrar de um ser humano é que ele tente se levantar toda manhã e fazer com que o seu conjunto de defeitos não prevaleça sobre o seu conjunto de qualidades. Fazer o seu melhor, né? Exatamente. Mas então é isso, é um grau de confiabilidade que eu tenho com base na trajetória, com base em projetos, com base na capacidade de executar aquilo que eu me propus a executar como presidente da Associação Médica, que foi dar as condições para que a sede nova está lá, concreta. Como presidente da AMB, eu consegui ser signatário da moratória das escolas médicas. Não que eu sou contra uma boa faculdade de medicina, não tem como você ser contra uma boa faculdade de medicina. Não tem como. Mas justamente por quê? Porque medicina, gente, é o céu e o inferno. Medicina cura e alivia, mas medicina lesa e mata. Sim. Então, assim, a questão ética, a questão humanística na medicina tem um peso enorme. E você não pode afrouxar em nenhum momento a vigilância e o cuidado sobre isso. Né? Assim, eu sou um cirurgião geral. Eu sou uma pessoa que estudou e que aprendeu
onde é exatamente que você pode, e aliás deve, abrir um tórax para suturar um coração que tomou um tiro. Mas se eu tiver um surto, eu sei abrir um tórax, eu continuo sabendo abrir um tórax, entendeu? Sim. O risco que é, ou seja, você tem que ter um freio moral e um freio ético brutal, porque eu sei o que fazer. Você pode usar para o mal, se você quiser. Completamente, e bem treinado, modéstia à Sim. parte, entendeu? Então, assim, a posição que a gente coloca é essa, a posição de que uma pessoa que tem contexto, que é uma pessoa que tem trajetória, uma posição de pessoas que fizeram, tá, pela medicina, quando, em plena pandemia, nós levantamos uma questão na Associação Médica Brasileira, é a Lei 14.045. O que aconteceu naquela época? Os consultórios fecharam, fechou tudo. Um consultório médico tem, no mínimo, 3 empregos. O do próprio médico, alguém que limpa o consultório e a secretária. Sim. Como preservar isso durante a pandemia? Existe o PRONAMP, que é o Programa de Financiamento para Pequena e Média Empresa. Mas não tinha nada para aquelas pessoas, só pessoa física. Aí nós levamos essa proposta para dentro do Ministério da Saúde e foi prontamente aprovada, só que com um argumento: nós não podemos aprovar isso para uma categoria, nós podemos aprovar isso para todos os profissionais liberais do país. Eu falei, música para os meus ouvidos, que Sim. ótimo. Eu nunca tinha, eu não tenho prerrogativa para falar pelos demais, mas isso é música para os meus ouvidos. A gente participou de uma reunião, redimensionamos o orçamento, foi um orçamento de 4,5 bilhões na época, conseguimos aprovar essa lei em 2 meses de atuação dentro do Congresso, em plena pandemia, com apoio de deputados, senadores, uma gestão junto ao então presidente Jair Bolsonaro para que ele assinasse rapidamente, sem veto, o que foi feito, e durou 6 meses o recurso. Assim, Salvou milhões de empregos. Vários e vários empregos. Eu lembro disso. Vários e vários empregos. Uma iniciativa, assim, sabe? Igual nós estamos conversando na mesa aqui. Então, dá para a gente fazer muita coisa. Entendeu? Desde que né, eu adoro citar, né, desde que seja igual o Raul Seixas, né? Basta querer certo e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vamos sacudir o mundo junto, gente. Ok, é só ter as pessoas com qualidade, competência, conhecedoras dos temas, ocupando o espaço de poder, né? Chega de gente podre ocupar espaço de poder, né? Com conversa vagabunda, com promessa vazia, né? Vamos colocar a gente qualificada nos lugares certos, né? Pessoal, essas palavras do Bruno são extremamente preciosas. E aí, da mesma forma que eu disse que política é uma televisão sem controle remoto, vou dizer agora o seguinte: voto, gente, não tem preço. Vamos levantar e então colocar no canal certo. Voto tem um custo e uma consequência brutal. Gravíssima. Gravíssima. Entendeu? Então, aquilo que você está manifestando, a sua vontade que você está manifestando, mas é um voto só, são milhões de votos. Não importa, é a sua manifestação. É a beleza da democracia. Não dá para a gente mais acreditar em aventureiro. A gente precisa acreditar em profissionais, né? Não dá mais para acreditar em aventureiro. Doutor Lincoln, por que você escolheu o PRD? Vamos lá. Na realidade, você tem um campo ideológico, né, que eu pertenço a ele. Eu sou um indivíduo de pensamento liberal. Sou um indivíduo que acha que o ideal de uma sociedade é você ter oportunidades e responsabilidades iguais. Sim. Tá? Entendi perfeitamente o que você disse. Não dá para você discriminar ninguém. E, assim, eu nasci em Itaúna, eu sou um belo-horizontino honorário, com muita honra, mas eu nasci na vizinha Itaúna aqui, estudei num grupo de periferia, tenho o maior orgulho disso, pessoas muito boas. Assim, se eu estou sentado aqui hoje é graças a alguma competência, mas muito esforço, né? Muito esforço, né? Nós somos 5 irmãos, todo mundo estudou em universidade pública, às custas de muito esforço. Então, assim, as portas têm que se abrir, e muitas vezes o pessoal fala, porque o pessoal tem discriminação, porque ele é o sujeito que não quer viajar no avião, porque pobre não vai viajar. Gente, eu sou o pobre, eu sou o filho do coitado funcionário lá, completamente comum, então não tem problema nenhum. Minha mãe é dona de casa e meu pai é sapateiro, e eu estou bem fácil com isso, tranquilamente. Completamente, não, tenho o maior orgulho dos meus pais, aliás, aproveito para agradecê-los publicamente, Branco e Zaire, meu pai já não está mais com a gente, mas, gente, eles nunca mediram esforço, eles deram para todos os 5 filhos algo que eles nunca tiveram com educação de qualidade. Nunca se mediu esforço na minha casa, então eu não posso nunca deixar de agradecer pais, isso. Né? Exatamente, perfeito, maravilha.
Já que você falou de ideologia política, eu te pergunto claramente, e eu acho que a gente não deve ter medo de se posicionar. Qual é a sua ideologia política? Perfeito. Eu, apesar de ser um canhoto de cima e embaixo, né? Mas eu sou de Só direita, fisicamente, né? fisicamente, eu sou de direita e penso o seguinte, que existem basicamente duas formas de governo. Você pode classificar ela de mais de 20 formas, mas você tem duas formas de governo. Você tem uma que o governo trabalha para o povo e você tem outra que o povo trabalha para o governo. E Exatamente. definitivamente eu não quero viver numa sociedade em que o povo trabalhe para um governo. Eu quero viver numa sociedade, farei todos os meus esforços para que a gente viva sempre numa sociedade em que o governo trabalhe para o cidadão e que todos desfrutem de liberdade de pensamento, de liberdade de ação, de liberdade de opinião, de liberdade de deslocamento, tá? Para exercer na plenitude aquilo que desejarem. Eles podem se exprimir na plenitude dos seus desejos, construir carreiras, ou às vezes, eventualmente, a pessoa quer simplesmente desfrutar da vida dela, que ela o faça em paz e tenha todo o direito de fazer isso. Eu até digo o seguinte, que algumas pessoas chegam para mim e falam assim, que o Estado é nosso pai. Para mim, o Estado não é meu pai. Para mim, o Estado é meu filho. Não é o Estado que me diz o que eu devo fazer. Sou eu quem digo ao Estado o que ele deve fazer. Para mim, o Estado é meu empregado, não meu empregador. Exatamente. Essa é a visão que eu tenho, porque sou eu quem paga aquela conta. Exatamente. Né? Então, claro que tudo tem ética, respeito, responsabilidades, né? Mas o Estado, eu digo, não é o meu pai. Eu não quero depender do Estado. Inclusive... E é o Estado que depende da gente. Inclusive, porque assim, se a gente for raciocinar, e a gente está aqui exatamente para isso, o que é o Estado? O Estado é algo que é necessário para disciplinar as relações humanas. É um acordo É social. um acordo social. Como acordo social, tem que ser muito claro as funções do servidor público. E a lei é desse jeito. O servidor público pode fazer o que está escrito. O que não está escrito, ele não pode fazer. Porque senão, rapidamente, a gente teria aí algum decreto dizendo que eu tenho que pentear meu cabelo com tantos fios para a direita, tantos fios para a esquerda, que eu tenho que fazer uma barba de tanto tempo, em tantas horas, durante tantos dias. Porque aí assim, eu não tenho o que fazer, eu vou disciplinando, a minha função é disciplinar. Muito bem, esse mesmo tipo de conjunto de leis, na hora que você põe para fazer funcionar uma refinaria de petróleo, temos um grande problema. Não dá. Porque na vida privada, desde que não seja formalmente interditado, você tem liberdade para criar. E onde existe isso, onde existe competição, foi onde a sociedade como um todo enriqueceu. Enriqueceu e gerou valor, agregou valor e desenvolveu. É exatamente isso mesmo. Existe uma verdade científica em tudo. Você é médico, você sabe disso. Todos nós somos sujeitos às leis da matéria. Você, como médico, sabe disso. Eu, como piloto de avião, posso falar isso claramente também. Eu acho um absurdo como é que pessoas estão acreditando em firulas econômicas que vão contra a verdade científica da economia e ficam inventando desculpismos depois para justificar o que obviamente não vai dar certo. Eu fico louco, a coisa mais louca que eu já vi, como que a gente precisa desenhar o óbvio para as pessoas, porque elas não conseguem entender a verdade científica de uma economia. E como que pessoas estão vendendo uma falsa verdade da economia e conseguindo passar isso adiante com outras ideologias que nada tem a ver. A coisa mais absurda. Eu vou deixar nesse comentário aqui do Bruno, para todo mundo que está nos vendo aí, um desafio, que é até uma coisa interessante, porque está me faltando aqui. Existe um filósofo francês que definiu muito bem isso. Tá? Ele foi, inclusive, objeto da capa de uma revista Veja. Então, quem puder depois entra em contato e me ajuda nisso aí, porque eu esqueci o nome do filósofo. Mas ele diz o seguinte, que a maioria dos seres humanos chega no local, ele enxerga um certo quadro, um certo cenário, uma certa realidade. E ele tenta adaptar o que ele está vendo à sua interpretação. Mas existe um grupo minoritário de seres humanos que não, que ele cria a sua versão e ele quer adaptar a realidade à sua versão. E via de regra, você não tem argumento para essas pessoas, porque ele já entrou ele quer que a realidade adapte a visão dele. O que vale a sua opinião? O que vale a sua opinião para uma pessoa desse tipo? Meu caro eleitor, pense nisso. Quem que você vai votar, que eventualmente a pessoa tem uma noção completamente formada, né? Que pode ser até romântica, bonita, pode, mas que não funciona. Não, não responde à realidade. E não escuta ninguém. Não escuta ninguém. Não escuta ninguém. Tem um ditado que diz o seguinte, que aprecie quem busca a verdade, mas desconfia de quem encontra.
Porque Sim. todas as vezes que o ser humano Sim. encontrou uma verdade absoluta, correu sangue ao redor. Exatamente. Então, vamos lá, vamos sempre, né, especialmente nesse campo político, né, que a regra do futebol é jogar com o pé, a regra do basquete, o vôlei é jogar com a mão. A política é basicamente um jogo de interesses. Sim. Nós estamos aqui claramente para colocar que se a gente entende que uma parte da sociedade tem interesse naquilo que eu acabei de falar, que a gente siga junto. Se você quer ser um à toa na vida, quer ser uma pessoa que dá prejuízo para o Estado, vote em alguém que dê lucro, porque senão não vai ter ninguém para pagar com a sua conta. Então, até se você é uma pessoa que quer viver de malandragem, quer viver de vida fácil, de governo bancando ali, né, a sua falta de produtividade, pode viver sim, se você quiser, seu livre-arbítrio, mas vote em alguém que quer uma sociedade produtiva, porque senão vai faltar dinheiro para pagar sua conta. Assim, desculpe talvez um pouco a crueza, tá? Mas o indivíduo que ele abre mão, né, de prover para si próprio, o indivíduo adulto que abre mão de prover para si próprio seus recursos, ele está abrindo mão da sua condição de adulto. Sim. Ele está dizendo que ele quer que alguém tome as decisões por ele como se ele fosse uma criança. Hoje em dia está faltando muita masculinidade nos homens, né? Se os homens são crianças emocionais. A sociedade está infantilizada. Sim. Né? E isso é um grande problema, porque a gente é adulto. O adulto, ele é senhor de si. Tem que a assumir gente troca ideia. Né? Ou seja, eu passo uma ideia, você passa uma ideia, mas quem define, né? A cabeça da gente é uma porta fechada por dentro. Quem abre a porta da cabeça de cada um é você mesmo. Então, liberdade intelectual é um dos bens mais preciosos e faz parte daquilo que eu cultivo. Eu não quero que as pessoas pensem igual eu penso. Quero que elas pensem por si só. Sim. Se der uma conjunção, se der uma igualdade de pensamento, perfeito, vou ficar muito feliz. Mas vou ficar feliz se pensar diferente da gente também, porque a gente só progrediu, volto a falar, enquanto espécie, por causa das opiniões e das divergências, das visões diferentes. Eu vou fazer uma pergunta para você mais técnica e uma resposta mais técnica também. Caso eleito, como você pretende alcançar na Câmara a solução das suas pautas? Olha, basicamente, existe aquilo que a Constituição, a lei determina, que é o papel de um vereador. Para e passo com a fiscalização das contas públicas, que é o papel central do vereador, central, né, para que existe. O vereador tem condição de propor, com fincas na lei, sempre estudando o que existe prévio, como que foi aplicado, etc. Então, ele tem condição de ser extremamente propositivo em várias coisas, né? Porque, volto a dizer, a gente tem um foco específico da saúde, mas a saúde ela é um transporte público adequado. Sim. A saúde é a qualidade do ar, a qualidade dos parques adequada. A saúde é um emprego adequado, é condições de trabalho adequada. Uma alimentação saudável. A alimentação saudável. Cesta básica mesmo. O próprio lazer adequado. Ou seja, então você tem como melhorar as condições do que é servido nos bares. Nós somos a capital campeã dos bares e botecos do Brasil, e que sejam todos de excelente qualidade, que aquela comida de boteco, que é uma marca de Belo Horizonte, que a gente possa colocar aquilo num patamar cada vez mais alto. E sem, literalmente, procurar, como diz, pelo em ovo. Né? Não temos que ficar fantasiando. É ouvir a comunidade, entender o que a comunidade quer e colocar aquilo na prática. Né? Exatamente, perfeito. Eu vou precisar acelerar um pouco a entrevista devido ao tempo. E se o prefeito eleito não for da base aliada, como isso dificulta o seu trabalho e como você pretende contornar esse obstáculo? Olha, não deveria dificultar o trabalho, né? Nós estamos trabalhando pelo bem da cidade. Não é que você é de oposição, não é porque você é de oposição que você vai ser a negação em pessoa. Agora, sem dúvida nenhuma, dificulta o trabalho, mas ao você colocar projetos fundamentados, projetos que visem o bem, se não o bem comum, mas pelo menos o bem de uma parcela significativa que tem interesse naquela proposição específica, digamos uma praça, uma via, etc. e tal, eu acho que isso me põe numa posição muito tranquila de ausência de conflito de interesses e de chegar e dizer, olha, quem vai ficar em dificuldade é o senhor prefeito, não sou eu. Entendeu? Muito tranquilo. Se eu tô com uma visão muito pessoal,
Se eu estou com uma visão muito pessoal, eu teria um grande problema. Entendeu? Não tendo visão pessoal, eu tô aqui em nome de um projeto, em nome de uma ideologia que eu considero de uma missão. Me perguntaram outro dia, política você entra por interesse ou por paixão? Qual é a sua? Eu falei, puxa, temos um problema. Interesse definitivamente não é. Nós, cirurgiões, não somos seres apaixonados. Até já me falaram que eu tinha que melhorar, que meu discurso tinha que ser mais... Não adianta, gente, eu sou isso, tá? O cirurgião não é... Ele é um cara mais no lago sereno mesmo. Sim. Mas eu cheguei à conclusão, é missão. Missão, propósito. Propósito. Tá? Exatamente isso mesmo. É como você irá trabalhar com a oposição. Você sabe que você, estando no lado conservador e liberal, estando à direita... À direita. Como você vai lidar com essa oposição, que eu posso dizer que é até irracional de um outro espectro político? Olha, irracional e escandalosa. É a grande questão, tá? Que a minha formação médica me ajuda muito. Porque a gente lida com situações exatamente desse tipo ao longo do nosso dia a dia. Tudo bem, são situações individuais que você vive não num cenário público, você vive num cenário individual. Mas eu tenho 17 anos de João 23. Eu já passei por virtualmente todos os tipos de pessoas, de ameaça, de situações tristes, de situações confrontantes, etc. e tal. Volto a dizer, eu estou não com um projeto pessoal. Se eu tivesse com um projeto pessoal, eu teria um grande problema. Não, eu estou com um projeto político, um grupo de coisas que eu venho trazendo ele ao longo dos anos. Caminhar para o campo pessoal, destruição de reputações, você põe a cara para molhar. Né? Porque tem teto de vidro que quebre, né? Infelizmente, eu tenho um amigo meu que fala que quem estiver podre que se quebre. Sim. Certo? Não é o seu caso. Você tem uma carreira íntegra. Não tem o que falar. Gente, tem defeitos, tá? Eu não sou mágico, tem defeitos. Mas, igual eu estou dizendo, eu sempre fiz de tudo para que os meus defeitos nunca fossem suplantados pelas minhas qualidades. Saindo um pouco da sua área específica médica, que a gente já viu que você é o médico da saúde pública, você é o pré-candidato à saúde pública de Belo Horizonte. Você é o pré-candidato à saúde pública de Belo Horizonte. Saindo desse espectro e abrindo um pouco mais, quais são os principais problemas de BH, na sua opinião? Olha, Belo Horizonte é uma cidade que, se vocês observarem o perfil, ela é muito leste-oeste, ela não é muito norte-sul. Ela é uma cidade alongada. Né? Então, a gente tem um metrô que vai leste-oeste, que precisa ser expandido, é o primeiro ponto. Né? Assim, a gente precisaria expandir o metrô, pelo menos até a cidade administrativa, idealmente até Confins, mas pelo menos até a cidade administrativa, e do lado oeste também expandi-lo mais um pouco, porque ali está a terceira cidade do estado, que é Contagem, seguida pela quinta, que é Betim. Tá? E trabalhar um ou dois vetores paralelos norte-sul. Da mesma forma, a reavaliação dos espaços urbanos existentes, que são muito poucos. Belo Horizonte tem 385 quilômetros quadrados, restam muito poucas áreas remanescentes, e você estudar o que é possível, e aí a gente precisa ter em mente que tem que ter uma interação com os demais 33 municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, que seria um projeto de melhorar as condições das vilas e favelas existentes. Inclusive nesses locais, né? Não, inclusive e especialmente nesses locais. Não falando das regiões metropolitanas. Não, porque se você fizer uma questão apenas da cidade, você não consegue resolver o problema. Exatamente. A afluência destrói qualquer coisa. Você tem que trabalhar a qualidade de vida nas pessoas onde elas estão. Exatamente. Isso uma questão, para mim, impactante, eu acho que é impactante para a maioria de quem está nos vendo, é aquela questão da ocupação das beiradas do anel rodoviário. Aquilo, gente, não é escorraçar as pessoas, mas aquilo não é lugar de morar. Sim. Ali você não tem qualidade de ar, você não tem acesso, é tudo errado. Então, assim, ali é algo que a gente precisa atuar com o trabalho, com o planejamento, para que aquelas pessoas passem a morar em condições adequadas e dignas. É importante essa integração que você está dizendo, porque, vamos falar a verdade, e quem está falando, a responsabilidade dessa fala é minha. A saúde pública de Sabará está encostada em Belo Horizonte. O Sabará não tem nem quer melhorar, porque qualquer coisa o cidadão de Sabará vem para BH. Então, assim, precisa que o cidadão de Sabará não precisa, eu sei que eu conheço, não precisa sair de Sabará para vir a Belo Horizonte, que lá mesmo ele consiga
não tinha, até 2 anos atrás, não sei se de lá para cá tem, maternidade para parto em Sabará. Há anos não nascia um sabarense. Acho que é isso mesmo, sabarense, Sabarense. né? Então, como uma mulher grávida em Sabará, que estoura uma bolsa, tem que deslocar até Belo Horizonte para fazer um parto. E a saúde pública de Sabará tem que ser chamada à sua responsabilidade dos prefeitos. Fala assim, olha, que se resolva aí. Isso eu acho que é extremamente importante, porque aí, fechando o raciocínio do leste-oeste, né, nós temos hoje o Hospital Regional Célio Nogueira, que eu tenho a honra de ter sido do primeiro grupo que fundou aquele hospital. A gente tinha foto até de capacete, igual Brasília, tudo de madeira. Esse é até um hospital que faz um trabalho sensacional, que está lá no oeste, tá? E temos o Risoleta Neves da parte norte. Mas eu sou um egresso do João 23, até muito pouco tempo, tudo tinha que vir para o João 23. Então, assim, a gente precisa trabalhar essa estruturação, e essa estruturação tem que ser feita com a intermediação do governo estadual para as demais cidades. Porque realmente, assim, não tem sentido você alocar recursos para fazer cirurgias de altíssima complexidade em municípios remotos. Isso é desperdício de dinheiro, porque não... Sim. Por outro lado, você tem que ter uma base racional. Né? E isso realmente é um negócio fundamental. Não dá, em pleno século XXI, você ter uma mãe que é o sonho dourado dela, que ela é ter filho. Né? A gente tem que lembrar, nossa natalidade hoje é muito baixa, as mulheres, por razões profissionais ou escolhas pessoais, estão tendo filhos cada vez mais tarde. Ou até ideológicas. Até ideológicas. Infelizmente. E aí, num certo momento, num parto, a gente tem uma coisa chamada minuto de ouro. É um minuto em que 2 vidas se definem. Porque é 1 minuto mesmo. A hora que o feto está passando ali pelo canal, o cordão e a placenta estão muito espremidos, e ele praticamente é como se fosse um mergulho numa piscina. Sim. Então, assim, em pleno século XXI, nós sabemos isso, e como é que nós vamos deixar? Porque, assim, você não sai lá do centro de Sabará e não chega aqui em 1 minuto nem de helicóptero. Não chega, não. E ali 2 vidas vão para o espaço. Né? Um vai ficar, se sobreviver, vai ficar um deficiente eterno, e a mãe que perde os seus sonhos e tudo, foi tudo. Exatamente. Isso é fundamental, né? O que o eleitor de Belo Horizonte pode esperar do Dr. Lincoln na Câmara Municipal? Olha, essa é bem tranquila e, eventualmente, desculpe o chavão, mas é compromisso com tudo que eu estou falando, que de resto é a minha trajetória, tá? E uma disposição capricorniana. Eu não sou um ser tão de horóscopo, mas eu sou bem capricorniano, né? Aquilo que eu coloco como missão, como meta, eu até brinco, é o programa. Uma disposição enorme para trabalhar. Isso nunca me faltou. Aliás, assim, você tem uma vitalidade essa, de certa forma, é a diversão. Eu devo ser 20 anos mais novo que o senhor, mas a sua vitalidade me causa inveja. Obrigado. Sua vitalidade me causa inveja. Obrigado. Por que o eleitor deve confiar em você e não em outro candidato? Bom, os demais candidatos vão exercer lá as suas práticas. Eu trago a trajetória. Eu não sou um paraquedista. Eu estou falando de algo que eu venho, vivencio, estou perto, participei das formulações, estava junto. Toda essa trajetória que eu acabei de dizer aqui, né, que começou na Associação Médica de Minas Gerais e foi pelo continente inteiro. A Associação Médica Mundial, não mencionei, mas muita participação. Nós elegemos um brasileiro durante o meu mandato. Então, eu estou vindo aí de um congresso mundial em Brasília, onde encontrei uma série de pessoas da Associação Médica Mundial e, assim, todas me saudando. E o pessoal, poxa, mas esse pessoal te conhece? Sim, por causa dessa trajetória. Então, assim, eu não sou um paraquedista. Eu não cheguei aqui para fazer uma proposta de despoluição do Rio Arrudas, que tem tudo a ver com a saúde, mas eu não sou engenheiro sanitarista, eu não sou sequer engenheiro, né? E eu entendo de meio ambiente o suficiente para saber que eu não vou dar pitaco, exceto se eu estiver muito bem fundamentado. Sim, bacana, perfeito. Doutor Lincoln, você merece ser vereador? Isso aí, quem vai responder é quem está me vendo agora, tá? Porque me disseram o seguinte: você não tem um discurso passional, você não impressiona as pessoas. E quem me falou isso foi o meu amigo uruguaio. Falou que lá no Uruguai o político chegou e falou assim: agora eu prometo que nós vamos construir uma ponte aqui nessa cidade. Eu falei, mas, meu caro, nós não temos rio. Vamos construir a ponte e o rio. Desculpa, gente, isso não sou eu. Eu sou isso aqui que você está falando. Para bem ou mal, é só essa cara feia que resolve as coisas da forma como está falando. Ok? Eu afirmo que você merece ser vereador. Obrigado. E Belo Horizonte merece, apesar de ser uma cidade que às vezes faz uma certa raiva na gente, mas Belo Horizonte merece e precisa
Obrigado. de um vereador com a sua qualificação, com o seu currículo. Para você, o que é espírito público? Olha, de certa forma, é isso. É você entrar num jogo, né, como eu disse, né, o futebol tem suas regras, o basquete tem suas regras. Estou entrando num jogo político com a seguinte disposição. A minha disposição é a de levar adiante, no âmbito daquilo que a lei prevê de um vereador, mas levar adiante projetos que interessem à comunidade, se possível a comunidade como um todo, se não a grandes parcelas específicas da comunidade, sempre com base em ouvir os eleitores, ouvir os cidadãos e tentar, dessa forma, atuar, para que a gente possa melhorar nossa cidade naquilo que envolva, né, a ecologia humana, porque saúde animal é saúde humana. Sim. A gente não tocou nisso, mas a ideia hoje é que a saúde, as águas de Belo Horizonte, os vários postos, mais de 200 que nós temos, o nosso parque municipal, tudo isso aí, entendeu? Tudo, os meios de diversão, tudo aquilo que vem, o futebol, tudo. Então, esse é o ponto. Para mim, isso é o espírito público, é trabalhar assim, de forma sem conflito de interesses, né? Não visando tirar nada de pessoal. E a minha vaidade nessa história é saber que é um cidadão que pode ser rotulado de todos os adjetivos e qualificações possíveis, menos de omisso. Omisso, perfeito, exatamente. É disso que a cidade e a saúde pública de Belo Horizonte está precisando. Qual o seu propósito na política? Meu propósito é esse. Meu propósito é basicamente contribuir no âmbito do que eu puder, como cidadão, como profissional de saúde, como brasileiro que sou, para que a gente consiga aperfeiçoar. A gente consiga um processo democrático amplo, onde as pessoas possam se manifestar, onde exista voz e vez para todo cidadão, e que a gente consiga, através dessa visão pública, despertar um sentido de sociedade, porque, como eu disse, o Brasil é um país maravilhoso e nós temos aqui um grande e gigantesco aglomerado humano, em que prevalece a tal lei de Gerson, né? Gosta de levar vantagem em tudo. Não. O bem-estar, a qualidade de vida de cada um de que está nos assistindo hoje, apesar de, obviamente, eu não conhecer a todos, me interessa. Esse é o sentido de sociedade, é isso que nós precisamos construir dentro dessas nossas fronteiras. Público, né? Também. Doutor Lincoln, a gente sabe que você é um médico de carreira, uma carreira brilhante, uma carreira vitoriosa, vencedora, que dá muito orgulho aos seus pais e, consequentemente, à sua família também, e a todos nós. Obrigado por ser uma pessoa dessa qualidade, se propondo a ser caridoso com toda a sociedade, devolvendo um pouco daquilo que você, né, absorveu a sua vida inteira. Acredito eu que quando você, isso é uma coisa que eu acho, se propôs a querer ser político e enfrentar uma vida pública, a sua família pensou, veja bem, você já não é mais menino, não precisa disso como meio de vida, você está entrando num meio que tem uma parte muito podre, muito suja, muito ruim. Você quer deixar algum recado para sua família, que eu tenho certeza que te apoia, mas que ao mesmo tempo tem medo, tem ressalvas? Você quer deixar algum recado para sua família sobre essa sua jornada? Olha, não tenha dúvida. Mais uma vez, Bruno, te agradecer. E eu diria, se você me permite, né, você usou um termo até interessante, caridoso. Engraçado, eu não me considero um indivíduo caridoso, eu me considero um indivíduo justo. Sim. Sabe? Eu gosto muito da palavra justo. Até porque, assim, a gente tem que olhar as pessoas, sabe, nos olhos. Eu não estou criticando o termo, entenda bem, tá? Uhum. E a caridade, assim, parece uma coisa meio de cima para baixo, não é o meu perfil, sabe? Eu gosto de olhar. Eu estava em Brasília, encontrei com o hippie, veio, pegou na minha mão, peguei na mão dele, falei, queria uma conversa sem preconceito. Falei, não, legal, vamos conversar sem preconceito, não tem problema nenhum. Eu conversei com ele, estava com fome, arrumei comida para ele, sem problema nenhum. Também não é nada demais. É um cidadão, uma pessoa, um ser humano igual eu. Sim, exatamente. Gente, ser humano, ponto final, não tem classificação nenhuma. Ser humano, para mim, ponto final. Bastou. Receio, sim, a vida não dá oportunidade, perdão, a vida não dá estabilidade, a vida dá oportunidade para todos nós. Entrar num processo político em que, sem dúvida nenhuma, você se torna público e não tem como agradar todo mundo, e até porque tem algumas pessoas
que não precisam ser agradadas mesmo, né? Pelo contrário, né? Exatamente. Se alguém... Isso que as pessoas não entendem. Se alguém se sente no direito de pegar um revólver, colocar arma na cabeça das pessoas para tomar um negócio à força delas, como é que eu vou agradar um indivíduo desse? Não tem que agradar. Não tem que agradar. Entendeu? Tem que dar um jeito de desarmá-lo e impedir, se possível, restringindo a liberdade dele, se até restringindo, se for o caso. Porque eu estou dizendo, sociedade para mim é direito e oportunidade igual para todo mundo. Sim. Então, vamos convidar todo mundo para sentar na mesa. Cada um faz a sua escolha e que assuma os ônus e os bônus dela. Todo mundo, entendeu? Mas o apoio é muito grande, então eu deixo realmente um agradecimento muito grande, tá, para a minha esposa, Maria Olímpia, minha colega de turma, pediatra, que adora política, realmente é apaixonada por política, adora discutir política, sabe muito de política. Eu sou mais efetor, ela é bem teórica. Minha filha Renata, tá, o meu genro Evaldo, são duas pessoas extraordinárias. O meu filho Rodrigo, que também é um cientista social e que adora discutir política. E para minha mãe, que lá no alto dos seus 92 anos também me apoia muito, adora fazer a política dela do jeito dela. Sim. Tá? Dona Zaira. Acredito que a dona Zaira deve ter dado um puxão de orelha no você, né? Nisso daí. Né? Não, a dona Zaira empurra. Ela não, ela realmente... Ela quer que você seja um guerreiro mesmo. Não, né? ela dá uma força danada. Agora é o seguinte, o seu eleitor tá te vendo agora. Fala do seu coração diretamente para o eleitor de Belo Horizonte. A Câmara está à sua disposição. Diga da sua alma diretamente o que você quiser para o eleitor de BH. Meu caro concidadão, como diz, a pedra está lançada, a sorte está lançada. Tem aqui essa pessoa que vem atuando nos últimos 42 anos, vem atuando sempre na tentativa, nem sempre exitosa. Eu gostaria muito de dizer que sempre foi um êxito, não. A vida de um cirurgião, ela tem muitos benefícios. Eu digo que me permitiu conhecer o céu e o inferno. Eu tive várias vezes as lágrimas junto com meus pacientes. Eu tive que dar muita notícia ruim para muita gente que não tinha perspectiva. Eu tive que acompanhá-los até o final, já que a minha especialidade é finalística, né? E eu sou muito do tipo que, às vezes, eu não tenho mais como tratar uma pessoa, mas eu não posso deixar de assisti-la porque ela confiou em mim. Então, é isso que, de certa forma, eu pretendo levar para a polícia, para a política, né? Posso levar para a polícia também, mas... Se precisar, vai, né? Se precisar, vai. Mas, em princípio, é o que eu pretendo levar para a política. Quer dizer, olha, às vezes não vai ser possível a gente atingir os objetivos juntos, mas ninguém fica para trás. Eu não abandono ninguém, ok? Bacana. Dr. Lincoln, deixa as suas redes sociais, os seus meios de contato, para quem quiser saber mais sobre o senhor, o seu Instagram, deixa o seu contato. Perfeito. Meus contatos são o seguinte: o meu Instagram é Dr. Lincoln Ferreira. Não deixa o telefone, oficial. não, senão você vai. Dr. Lincoln Ferreira Oficial, tá? O meu Facebook também, Dr. Lincoln Ferreira Oficial, e o meu X, né, antigo Twitter, também é Dr. Lincoln Ferreira Oficial. Eu mantive Lincoln Ferreira Oficial. Lincoln Ferreira Oficial. Lembrando que o meu nome escreve bem do jeito americano mesmo, né? L-I-N de nada, C-O-L-N de novo de nada, tá? Então, Lincoln mesmo. Porque realmente, assim, como é um nome estrangeiro, Só uma última curiosidade, na primeira turma de médicos que se formou aqui, na então Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, em 1917, eles eram 18 jovens, 2 conterrâneos itaunenses, um deles chamava-se Dr. Lincoln Nogueira Machado. Minha avó era doida com ele, colocou o nome num dos meus tios, já falecidos, que era meu padrinho, Lincoln Ferreira, um primo que está aí junto comigo. E Itaúna, nós somos vários Lincolns. Deu certo. A superstição da sua avó funcionou, tá vendo? Dr. Lincoln era um gigante. Seguiu a carreira aí com o mesmo nome, tudo certinho. Eu tenho meu nome ligado à Faculdade de Medicina, bem incrível isso. Pois fez a sua vida, mudou a sua vida para melhor. Dr. Lincoln, eu quero agradecer a sua presença aqui e quero dizer para você que está em casa, se você tinha alguma dúvida, se a área da saúde é uma área sensível para você, uma área cara para você, se você precisa da saúde mais do que um outro cidadão qualquer no seu dia a dia, e se você quer dar oportunidade a uma pessoa qualificada, com um currículo invejável, uma pessoa com potencial e competência até para ser o ministro da saúde, ele tem qualificação para isso, seria um privilégio para Belo Horizonte ter no seu plantel de 41 vereadores uma pessoa desse cabedal, desse nível. Pense bem, voto é coisa séria.
O Dr. Lincoln não é bravateiro, não é de bater na mesa, não é de apontar dedo, não é de acusar ninguém. É uma pessoa extremamente elegante e educada, mas com uma fala, mesmo suave, uma fala dura e precisa e certeira. Pense bem no valor do seu voto e o que você quer para a saúde pública de Belo Horizonte. Você tem um representante aqui no mais alto escalão da medicina brasileira querendo doar-se a Belo Horizonte. Então, eu peço a você que considere muito as palavras do doutor e reveja esse programa por mais de uma vez, porque de forma sutil ele disse coisas importantíssimas aqui e que eu tenho certeza que nenhum outro candidato vai dizer nessa profundidade que ele disse, tá bom? Peço a você para que se inscreva no canal, curte, compartilha, divulga para todas as pessoas e acompanhe sempre a gente aqui. Teremos sempre uma entrevista bem interessante para você e quero fazer algo que eu nunca fiz. Eu quero convidar o Dr. Lincoln, que se ele quiser participar com a gente, para fazer um outro podcast fora da campanha eleitoral, para a gente poder falar de pandemia, Covid-19, atuação do governo federal, ministro Mandetta, outro ministro da Saúde, Pazuello. Ele trabalhou ali dentro, esteve internamente com tudo aquilo, para ele esclarecer para a gente, sem paixão, sem defender ou nem falar mal, falar a verdade. Se a verdade for favorável ao Bolsonaro, que bom para ele. Se for contra, azar. Mas a verdade é que vai prevalecer. Você aceita o convite para voltar aqui num outro momento, para a gente poder falar sobre Covid-19, pandemia e os riscos que tem por aí de outras pandemias? Extremamente honrado com o convite, com o maior prazer. A gente vai tratar com você, então, uma outra agenda, para você vir aqui com mais tempo, para falar 2, 3, 4 horas, para a gente dissecar esse assunto e eliminar todos os vícios de informação que teve durante esse período no Brasil, Perfeito. Tá bom? Obrigado. E a pessoa mais qualificada para dizer isso está aqui hoje com a gente. Agradeço a todos vocês, agradeço ao Dr. Lincoln, sempre conte com a gente da Pós 365, da Pós 365 não, Pós 365 é o outro podcast de futebol, do podcast Área Política, para trazer para você a informação correta, direto da fonte, de quem sabe o que está dizendo. Muito obrigado a todos vocês, até mais, obrigado, Dr. Lincoln. Obrigado a todos, gente. Valeu, obrigado pessoal. ao Iraê, que ele nos deu assistência. Eu tinha um primo chamado Iraê, gente. Estou feliz hoje, conheci o segundo Iraê da minha vida. Muito obrigado, tá, Iraê? Todo Iraê é gente boa? Todo Iraê é gente ótima. Então fechou, tá vendo? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês, até mais. Valeu.